Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um vídeo aqui no nosso canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube. O vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos em formato de bate-papo. Estou aí com um convidado especial, estou com o Leandro, que é da L3 Software. Ele vai fazer essa apresentação junto comigo, onde a gente vai falar com vocês aí um pouco de site survey e de softwares profissionais para design de rede sem fio. Leandro, se tu pudesse apresentar aí para o pessoal, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como vai? Leandro Ribeiro, sou aqui da L3 Software, conforme dito pelo Samuel. Nós somos a revenda autorizada do Ekahau no Brasil. Atendemos diversos clientes aqui com um produto que é um dos melhores produtos para site survey a nível mundial. E hoje a nossa intenção é mostrar um pouquinho do que vocês podem fazer com esse software. Nós trabalhamos a nível nacional também. Temos diversos softwares aqui na L3 e hoje o nosso principal objetivo é mostrar o quanto que vocês podem ser produtivos e assertivos com o Ekahau. Muito bem, muito bem. Então eu vou, antes da gente passar aí para o nosso objetivo principal hoje vai ser falar então do software Ekahau. Isso é uma dúvida recorrente que surge na nossa comunidade técnica e nos fóruns da Ubiquiti no Brasil, onde o pessoal sempre pergunta para a gente: Samuel, quais softwares, que software de survey você recomenda para a gente fazer o estudo, a análise do nosso ambiente de Wi-Fi? E o Ekahau sempre aparece nas conversas, porque hoje ele é uma unanimidade aí na comunidade técnica, né, de Wi-Fi, quando a gente fala de software para survey preditivo. Antes de passar aí para o Leandro fazer uma demonstração, mostrar para vocês esse software e as capacidades dele, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu vou falar aí de duas coisas bem rápidas antes da gente ir para a demonstração. Então, primeira coisa, né? Para quem ainda não entende direito o que é o site survey, quais são os tipos de site survey que existem e para que eles servem, eu vou deixar na descrição desse vídeo depois o link de um artigo do nosso blog, do blog da Ubiquiti no Brasil, onde a gente explica aí para vocês quais são os tipos de site survey que existem. Basicamente, a gente tem aí 3 tipos de site survey, eu vou rapidinho passar por cada um deles com vocês. A gente tem o que a gente chama de survey preditivo, o survey passivo e o survey ativo. Todos eles são importantes e fundamentais, eu diria, aí no projeto de uma rede sem fio, né? O que seria o survey preditivo? Como o próprio nome já diz, né, preditivo, de predição, é para você construir um modelo preditivo da sua rede Wi-Fi antes mesmo de você fazer uma implantação no ambiente. Então, é um estudo prévio, basicamente é uma simulação. E essa simulação, a gente tradicionalmente acaba fazendo aí através de softwares, né? O Ekahau é hoje aí o software mais robusto em termos de recursos para survey, vocês já vão ver daqui a pouco. Aí a gente tem também outros 2 tipos de survey que a gente tem que fazer, a gente não pode só ficar no modelo preditivo do software, que é o passivo, onde a gente faz medições reais no ambiente, usando equipamentos, dispositivos clientes, né, medição de nível de sinal, medição de área de cobertura, e o ativo, em que a gente, de fato, se conecta na rede sem fio, na SSID, faz medições, por exemplo, para ver o comportamento de roaming quando eu migro de uma célula para outra, os throughputs, as taxas reais de transmissão que eu estou conseguindo. Enfim, eu vou deixar o link para esse artigo para vocês na descrição. Agora, o outro ponto é o seguinte: vocês que já usam a solução Unify já devem conhecer que dentro do software Unify a gente tem uma ferramenta de mapas, né, o software Unify todo, gratuito, faz parte da solução, em que você consegue fazer um survey preditivo, entre aspas, eu costumo colocar. Por quê? Né? Bom, vamos entender bem o que é a ferramenta de mapas do Unify e o que ela não é. Eu costumo dizer o seguinte: a ferramenta de mapas do software Unify ela é principalmente uma ferramenta de gerência, para complementar a gerência da sua rede sem fio. Por quê? Porque através dela você vai conseguir subir e ver a planta do seu ambiente, você vai ver a disposição física de cada um dos seus APs, onde realmente eles estão instalados, e aí você vai conseguir fazer isso daqui. Ó. Você vai clicar no Access Point, você vai conseguir abrir as estatísticas dele, então você vai ver aí a ocupação dos canais, você consegue ver quais clientes estão conectados, isso em tempo real no seu ambiente, depois que a sua rede está implantada e funcionando, tá? Ele também serve para você fazer a predição da área de cobertura quando você insere dispositivos virtuais. Então, eu quero subir uma planta para ter uma ideia de quantos APs eu preciso para cobrir um ambiente. Ele vai funcionar com algumas ressalvas, né? Bom, primeiro,
ele vai considerar que a potência do Access Point está no máximo, coisa que a gente não vai fazer na prática. Porque a gente sabe que a potência do dispositivo cliente é de 50% ou menos da potência de um AP. Então, você tem que ter aí uma certa experiência, né, de campo para já desconsiderar as cores mais frias e aproximar mais esses APs para ter aí um estudo válido. Mas tem outros detalhes que justificam por que integradores maiores, em projetos maiores de Wi-Fi, a gente deveria usar um software de survey preditivo desenvolvido especificamente para esse fim. E o principal motivo, eu diria que é o seguinte: anos atrás, a gente projetava a rede sem fio por área de cobertura. Hoje, não mais. A gente não faz mais o projeto da rede sem fio por área de cobertura, a gente projeta por capacidade. Né? Eu preciso não trabalhar com o mínimo de APs, provendo as maiores células possíveis para economizar. Hoje, como o Wi-Fi é crítico, eu preciso entregar desempenho, eu preciso ter um software especializado em que eu consiga definir no software o seguinte: olha, software, nessa metade aqui desse escritório, eu vou ter X dispositivos clientes. Desses dispositivos clientes, um número X menos 20 são dispositivos do padrão N com 2 antenas, os outros são AC com uma antena, enfim. Eu preciso ter essa capacidade em projetos maiores e aí que vai entrar o ECHAL, entre outras coisas também, né? O software especializado ele vai fazer o auto placement de APs para a gente. Aqui eu tenho que posicionar manualmente os APs. O software vai fazer a canalização automática, o Leandro já vai mostrar. Ele vai indicar quando eu devo desligar alguns rádios ou não. Enfim, só para esclarecer aí o que o software, a ferramenta de mapas do Unify faz para você e em que momento que você vai precisar partir para um software especialista como o ECHAL. Certo, Leandro? Certo, isso mesmo, Samuel. A gente vai entrar já na apresentação do software, né? Uhum. Vou compartilhar aqui a minha tela. E a ideia é que a gente possa fazer aqui um bate-papo mostrando as funcionalidades do ECHAL e fazer aí um projeto rápido aqui para que as pessoas possam ver e entender o como é fácil e o como é rápido projetar uma rede Wi-Fi com ECHAL, tendo em vista dois pontos aí com alguns critérios. Então, é o ponto de cobertura, né, que é até comum para todos, e o ponto de capacidade, né, que já é uma tratativa para um projeto mais robusto, para um projeto mais assertivo. Né? Então, eu vou iniciar aqui a nossa apresentação, incluindo um mapa, né? Só que aí eu vou fazer o seguinte, Samuel, eu vou incluir um mapa em uma feature bacana que tem aqui do ECHAL, que é a importação de um DWG. Essa importação do DWG permite que o técnico, né, o engenheiro de redes Wi-Fi, tenha uma agilidade maior no tratamento dos materiais que ele vai encontrar dentro do ambiente. Então, por exemplo, aqui nós temos um mapa de uma universidade, um DWG de uma universidade, e eu tenho algumas informações nessa coluna aqui à esquerda que são referentes ao DWG. Nessa coluna do meio, eu vou fazer um cruzamento de informações com os materiais que já têm pré-cadastrados no ECHAL. E esses materiais, eles definem ali o quanto de sinal a gente perde com a utilização de cada um, de acordo com as métricas que já vem cadastrado no ECHAL ou que você mesmo pode colocar, você mesmo pode inserir através de uma medição in loco, quando possível, né, para ter uma assertividade maior de quanta atenuação a gente vai ter no sinal. Por exemplo, quando a gente pega aqui essa planta, eu tenho toda a relação de paredes. Então, quando eu abro aqui para fazer uma associação no ECHAL, ele já me mostra todos os locais que eu tenho esse material de parede e eu faço uma seleção de um tipo de parede que eu tenho no ECHAL. Por exemplo, aqui, ó, vou selecionar Wall Dry e ele vai marcar todas essas áreas com esse material sem a necessidade de um preenchimento manual. Então, a gente ganha um tempo legal no desenho dessa planta. Né? Vou selecionar aqui outros itens importantes, como, por exemplo, aqui as janelas. Vou pegar aqui o window interior. Vou também colocar itens
que a atenuação também é relevante, por exemplo, um shaft de elevador, né, que a gente sabe que tem uma atenuação grande aqui, ele já tem um material criado dentro do ECAHAL, faço essa seleção para esse material. As paredes externas, vou selecionar uma parede um pouco mais aqui ideal, cider block, por exemplo. E vamos colocar aqui uma recepção com material mármore. Deixa eu achar ele aqui. Tá aqui. Pronto. Coloquei alguns materiais que são importantes para esse nosso projeto agora. Uma funcionalidade que eu também tenho no ECAHAL é de poder, por exemplo, não importar determinados itens de um CAD, de um DWG. Então, quando eu peço para ele não colocar esse material na importação, fica um pouco mais leve e a gente consegue trabalhar um pouco mais rápido na importação dos mapas também. Eu vou deixar dessa forma e vou pedir a importação. Nós colocamos aqui os itens básicos, poderíamos colocar outros itens, o preenchimento total da planta ou não. Aí é de acordo com cada técnico engenheiro. Vou fazer a importação desse CAD e a gente vai ver que o ECAHAL vai trabalhar de uma forma a preencher todos aqueles critérios que a gente selecionou, que permite que a gente já vá para uma segunda etapa. Olha só. Vou dar um zoom aqui no nosso mapa. Veja que ele preencheu todas as paredes, né? Ele preencheu aqui informações de paredes externas, paredes internas, né? Aqui a gente tem informações sobre o shaft do elevador e eu tenho informação da recepção. Então, a gente tem uma planta aqui desenhada de forma que o que nós simularemos agora, a gente já vai conseguir ver essas interferências. Beleza? Tudo bem. Bom, agora a gente vai fazer uma seleção de área, que é justamente um item obrigatório do ECAHAL para que a gente consiga visualizar e para que a gente consiga trabalhar as densidades desse mapa. Antes disso, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Nós temos uma opção chamada Coverage Requirements, onde o ECAHAL tem alguns requerimentos baseados nos fabricantes dos equipamentos e também alguns critérios que a gente pode trabalhar para que o ECAHAL entenda qual que é o mínimo que você precisa na sua rede ou qual que são os mínimos critérios para que você tenha uma cobertura de rede baseado em força do sinal, baseado em segunda força do sinal, data rate, channel interferences, que são critérios para que ele possa dizer para você, você está dentro de uma cobertura ideal ou você precisa fazer alguns ajustes. Ele tem alguns requerimentos pré-cadastrados, né, como conectividade básica, velocidade alta, alguns vendors aqui, e a gente pode criar alguns critérios. Então, se a gente quiser, por exemplo, aqui, adicionar um novo critério e trabalhar com esses critérios, por exemplo, a gente pode chamar aqui de ubiquity. Opa, corrigir aqui. Isso aí é interessante, né, Leandro, que eu estava vendo aí, né? Para quem não tem aquele conhecimento mais apurado de wireless, quando você selecionou lá, por exemplo, o modelo VoIP, a gente já vê lá que ele recomenda como força de sinal menos 67 dBm, que é justamente aquilo que a gente segue nas boas práticas de projetos de Wi-Fi. Então, olha lá, quando você clica em voice, ele já colocou lá que o sinal deveria ser pelo menos 67 dBm para você entregar a qualidade recomendada em projetos de Wi-Fi. Daqui a pouco o Leandro vai mostrar também para vocês que os APs Unify basicamente estão todos aí dentro do software, né? Mas vamos adiante, vamos lá, Leandro. Exatamente, Samuel. Então, a gente tem esses critérios mínimos, né, que são recomendações. Isso é ideal para que você tenha realmente uma assertividade boa no seu projeto. Então, menos 67 aqui, quando a gente fala de voice mais data, de força de sinal, é uma recomendação, assim como os outros critérios. E como eu disse, a gente pode aqui criar outros critérios, a gente pode trabalhar com outros critérios de acordo com o projeto. Então, feito essa seleção da cobertura, né, vamos trabalhar aqui com voice mais data, a gente já tem uma referência
para a leitura das sinalizações que a gente vai ter dentro do mapa. Agora, a segunda etapa seria a gente selecionar aqui, usar a ferramenta de seleção de áreas, do qual ela vai ser importante para dizer para o Ekahau onde você quer essa sinalização, onde você quer esse critério de sinalização, e até para também isolar áreas que você não queira, né? Eu posso aqui, vou fazer uma seleção dessa área para a gente cobrir todos os critérios e entregar aqui também uma capacidade na mesma área. Então, eu faço uma seleção da área aqui, já é uma das, digamos assim, dos itens obrigatórios para a gente ter aí no nosso projeto. Vou deixar de fora, por exemplo, a parte externa, tá? Que a gente tem aqui do nosso mapa, que não é necessário. Interessante, né? Vejam aí, pessoal, que o Leandro está selecionando aí de forma poligonal, que a gente fala, né? Ele está simplesmente apontando nos pontos e o software já está fazendo o formato e a forma da área de cobertura, e depois ele vai, dentro dessas áreas, definir aí os requisitos funcionais que ele tem. Isso mesmo. Bem. O interessante aqui, pessoal, é que também a gente pode definir não só a área que eu quero fazer, a cobertura, mas também a área que eu não quero que o Ekahau faça esforços para uma cobertura. Isso é interessante porque, às vezes, você tem ali uma área enorme, às vezes você tem áreas que não são necessárias essa cobertura, e você não tem como tirar ela do cálculo. Mas no Ekahau a gente usa, além dessa ferramenta de seleção de áreas, a ferramenta também de exclusão de área, Exclusion Area Tool, onde a gente pode, por exemplo, selecionar essas áreas de escadas. Aqui são áreas de escadas que eu não quero que o Ekahau faça cálculos de cobertura e de densidade, então eu posso excluir. São 3 áreas de escadas que a gente vai fazer aqui exclusão, para que ele possa fazer um cálculo sem a necessidade, sem a consideração dessas áreas. Vou colocar um pouquinho de zoom aqui. Pronto. Além disso, Samuel, a gente também tem uma característica de rolling floor, que é um conceito onde você tem aqueles prédios em que você tem um vão entre os andares, e quando você faz, inclusive, aí um adendo, que também é possível fazer um projeto no Ekahau com building, onde você pode unir as plantas e olhar entre essas plantas as sinalizações, além de um autoplanner também para esse tipo de projeto, você pode incluir a opção de rolling floor dentro do nosso planejamento, que faz com que o Ekahau não faça esses cálculos também para essas áreas de buraco entre os andares. É bem interessante. Bem legal. E essa questão, você tocou em um ponto importante que eu não tinha comentado lá quando eu falei do mapa do Unify, né? Esse, por exemplo, é um dos recursos que você não tem lá no mapa do Unify. Ele não considera a cobertura multifloor, que a gente fala, né? Entre os diferentes andares, a interferência de um AP no andar superior com um AP no andar inferior. Aí o software, o Ekahau, ele vai fazer isso para você. Legal. Exatamente. Além disso, em todo o cálculo, quando você trabalha com multifloor, ele leva em consideração quais canais que você tem que usar nos APs, entre os andares. Ele vai levar em consideração a densidade também, a capacidade de todo aquele projeto. Então, é um conceito bem interessante que funciona muito bem aí para quem trabalha com projeto de andares. Beleza. Bom, voltando aqui para o nosso projeto, a gente fez então uma área. Essa área já está selecionada com a área de cobertura e a área de exclusão. E agora a gente vai fazer uma configuração dessa área. Então, eu edito a área selecionada, ele vai me abrir aqui uma outra opção. Repare que ele já dá para nós aqui qual o tamanho dessa área em metros quadrados, né? Nós temos aqui 1.421 metros quadrados. E repare que ele também vai nos dar, além do nome da área, ele nos dá também qual que seria o profile de cobertura, né? Além da gente selecionar aquele principal que nós vimos há alguns minutos atrás, eu também posso ter uma característica de profile por área, ou seja, eu posso criar área dentro de área
e dizer para o EKHAU que em cada uma dessas áreas seja trabalhado um tipo diferenciado de cobertura. Isso é bem interessante, Samuel, e a todos que estão nos assistindo, porque às vezes você pega um projeto do qual vamos dar um exemplo da própria faculdade. Se você tem ali um auditório onde é necessário fazer uma cobertura extra pela quantidade de devices ou pela quantidade de usuários que ali instalamos, de clientes, você pode ter a cobertura diferenciada para essa área, que não compromete o seu projeto como um todo. Então, também existe essa possibilidade em um nível mais avançado aqui de projeto para ser contemplado dentro do EKHAU. Bom, aqui vamos manter o Voice mais Data, e aí nós vamos falar de device. Eu vou adicionar os devices, ele vai me dar aqui 3 opções. A primeira opção é de quantidade, quantos devices eu vou ter nessa área. Então, eu vou falar para ele aqui que a gente vai trabalhar, por exemplo, com 300 devices, e aí eu vou dizer quem são esses devices, né? O EKHAU já vem aqui com um cadastro, esse cadastro de alguns devices, então laptop, smartphone, tablet, VoIP phone e os scanners barcodes bem utilizados numa área de CD, né, de centro de distribuição, galpões. Mas... Perfeito. Vejam aí, pessoal, que isso aí que o Leandro está fazendo é fundamental. Esse, eu diria que é um dos, se não o maior diferencial do software. Aí ele está fazendo o projeto por capacidade dessa área que ele selecionou. Agora ele está dizendo para o software, ó, software, eu tenho X dispositivos com esse perfil, e ele pode adicionar várias linhas com diferentes perfis de dispositivos, padrão N, padrão AC, uma antena, 2, 3, enfim. Isso é bem bacana, interessantíssimo. Exatamente, Samuel. Veja aqui que eu cliquei em adicionar um novo perfil, um novo device, né? Eu tenho aqui a opção de criar um novo, e aí eu tenho aqui as tecnologias aplicadas a esse device, tenho aqui qual tipo de comunicação, né, que ele vai permitir. No caso, o device, eu posso trabalhar com devices bem antigos ou com devices bem novos. Crio esse novo device e posso utilizá-lo no meu cálculo de densidade. Então, aqui a gente tem o bandwidth do canal, né, as MIMOs do device, enfim. Posso aqui fazer a configuração de acordo com cada device e colocar ele aqui no nosso projeto. Vou selecionar aqui um device já pré-definido pelo EKHAU, vou selecionar aqui os laptops. E aqui, Samuel, eu digo para ele qual vai ser a utilização de rede desse device, né? Então, já tenho também aqui uns perfis pré-cadastrados, né, no EKHAU. Então, posso dizer, por exemplo, que ele é um normal SLA, um high SLA. Entre parênteses aqui a gente consegue ver a capacidade, o que ele vai utilizar da rede. E também posso criar novos perfis. O EKHAU já traz alguns perfis aqui de utilização de recurso, por exemplo. Ele tem aqui desde file sharing, com OneDrive, Dropbox, por exemplo. Tem o perfis de música, Spotify Premium, né? São algumas características que o EKHAU disponibiliza para você criar esse novo SLA de atendimento. Legal. Vou selecionar aqui um perfil normal, né, para a gente aqui, 2 Mbps para a gente ter essa densidade. E vou considerar também smartphones. Então, vou adicionar mais uma linha, né? Coloco aqui uma quantidade igual de devices. Vou selecionar aqui o smartphone. E vou selecionar o perfil um pouquinho menor. Beleza. Já temos aqui a configuração da nossa área. Então, resumindo, nós colocamos aqui a nossa necessidade de cobertura, né, para dos cálculos para que o EKHAU consiga fazer e distribuir os APs dentro do projeto, e fizemos aqui a cobertura diária e colocamos também qual será a capacidade dessa rede. Agora, a gente vai usar uma ferramenta no EKHAU bem interessante, que é o AutoPlanner. O AutoPlanner, ele vai fazer os cálculos de todas essas informações que a gente colocou, o algoritmo do EKHAU vai trabalhar para que ele posicione os APs de acordo com a necessidade, baseado aí na capacidade e na cobertura, e ele vai colocar para nós de forma automática esses APs
onde ele entende ser o posicionamento correto e depois a gente vai checar se tudo que ele fez ali está de acordo ou se a gente precisa fazer algum ajuste necessário baseado no que ele conseguiu entregar. Veja que aqui nós temos algumas informações importantes e eu queria mostrar para você a compatibilidade do Ekahau com todos os equipamentos da Ubiquiti, que é bem interessante. Quando a gente fala aqui de tipo do Access Point, eu tenho uma janela onde eu digito, por exemplo, Ubiquiti. Ubiquiti. E o Ekahau vai me mostrar aqui, Samuel, vários modelos de AP que já estão compatíveis, que já foram estudados, homologados e cadastrados pela Ekahau, com todas as características de cada um deles. Então, veja que a gente tem aqui o Unify AP AC HD, o AC Lite, o ACLR, o Nano HD, o AC Pro, entre outros modelos aqui. Outdoor, por exemplo, né? São alguns modelos. Você pode até explicar um pouquinho ou comentar algo aqui a respeito desses modelos que é mais especialista, né? Então, vamos lá, perfeito. Na verdade, assim, para o pessoal que já conhece os APs do Portfólio Unify, hoje, basicamente, a gente tem aí todos os APs homologados no Brasil do atual portfólio AC. Lite, LR, Pro, Mesh, Mesh Pro, Nano HD, HD, XG. Então, todos os APs Unify hoje homologados no Brasil estão disponíveis aí no software Ekahau, inclusive a antena 1D, que é a antena setorial do Mesh, do modelo Mesh, que tem antenas externas que vocês podem acoplar. Então, vocês não vão ter aí nenhum empecilho nesse sentido. O software 100% aderente com os projetos Unify de vocês. Legal. Vamos trabalhar com o Pro nesse projeto? Pode ser, vamos lá. AC Pro. Bacana. Então, vamos selecionar aqui o APAC Pro. Aqui a gente já coloca uma configuração, uma pré-configuração de potência desses APs por banda, né? Então, 2.45. A gente pode fazer essas alterações. E eu posso também, por default aqui, usar as informações pré-definidas ou alterar essas informações, como, por exemplo, a altura da antena, onde que ela vai ser posicionada. Inclusive, essa posição a gente não vê aqui no Auto Planner, mas eu posso posicionar antenas no teto, na parede ou até uma opção de posicionar essas apenas no chão. Lógico que ela já é uma opção que você pode usar para ter esses equipamentos em cima de algum móvel, por exemplo, mas o mais utilizado vai ser no teto ou na parede. Bacana. Só uma outra observação aí, pessoal. Vejam só como o software ele é bastante conservador e isso está corretíssimo do ponto de vista técnico, né? Olha lá, potências de transmissão, 8 dBm em 2.4 GHz, que é menos que 10 mW. 10 mW é 10 dBm, 14 dBm em 5 GHz, né? Quando a gente faz isso, diminui a potência do AP desse jeito, a área de cobertura a partir desse AP vai ser muito menor na prática, o que é ótimo para projetos onde o meu objetivo primário é desempenho, que é exatamente isso que a gente busca trabalhando com um software de survey preditivo igual ao Ekahau, né? A gente quer entregar esse máximo desempenho. Legal, muito bom. Outra coisa que eu estou vendo é interessante, ele te permite selecionar quais canais você vai querer trabalhar em 2.4, em 5 GHz, para que depois ele faça a autoalocação para você. Então, você já pode selecionar aqueles canais que não vão ter interferência de canal adjacente, enfim, é bem interessante, o software é bastante completo, né? Isso mesmo, Samuel. E ele te dá essas opções baseadas no regime regulatório da região. Então, quando a gente instala o software, a gente vai escolher lá South America, que é o regime aqui para o Brasil, né, disponível dentro do Ekahau. Ele vai nos dar essa opção de trabalho. Então, você comentou algo importante, né, das interferências adjacentes aí. Então, a gente tem aqui os canais 1, 6 e 11 selecionados para esse projeto, do qual a gente vai ter aí uma possibilidade de interferência bem reduzida, né? E aí a gente tem aqui também a largura de banda do canal para 5 GHz, posso trabalhar com 20, 40 e 80, né? Tendo em vista que eu tenho aqui uma seleção muito vasta, uma disponibilidade muito grande de canais para se trabalhar. Posso também tirar alguns regimes regulatórios, se você está fazendo um projeto da qual tem alguma situação de canais
especiais, separados para algum outro tipo de comunicação, a gente pode tirar ele aqui do projeto, eu posso trabalhar somente com os canais disponíveis para o projeto, né, para a situação que a gente está fazendo. Além disso, eu tenho aqui outras configurações, por exemplo, data rate mínimo. A gente tem a questão do band steering, que inclusive já foi até explicado por vocês em outros tutoriais, né, a respeito. A gente pode fazer essa simulação. As questões de SSID e número de clientes máximo por rádio. São configurações que vai de acordo com o projeto de cada engenheiro. Feito isso, eu vou clicar aqui no Create Plan e ele vai fazer os cálculos automáticos baseado em todas aquelas informações que a gente selecionou. Olha só. Ele fez aqui a criação, ele posicionou os APs, né? Repare que são várias informações aqui do AP. Por exemplo, eu já consigo ver aqui algumas informações importantes, como essa que ele desligou o rádio, né? 2.4 e manteve o 5 GHz ligado. Para esse projeto, ele usou um total de 10 APs, né? E cada AP com a sua configuração de canal, né? A gente pode reparar aqui nesse item, né, as informações de canal, tanto para 2.4 como para 5 GHz. Olha só. Perfeito. E por que ele está desligando o rádio aí, pessoal? Porque em 2.4 a gente tem uma área de cobertura maior, o sinal vai mais longe, e como a gente está projetando por capacidade, pensando nos mesmos dispositivos físicos, tanto para 2.4 como 5 GHz, para a gente ter lá as células cabendo adequadamente em 5 GHz, eu vou ter um problema em 2.4 GHz. Então, como que ele resolve esse problema? Ele vai desligando alguns rádios intercalados para que não gere alta interferência no outro. Isso aí. Agora, a gente consegue aqui analisar algumas informações, né, algumas visualizações disponíveis no ECARRAL, para a gente entender como que ficou o mapa de calor de cada um daqueles critérios que a gente observou. Então, por exemplo, aqui eu tenho todas as informações disponíveis. Essas informações, Samuel, são de acordo com a etapa do projeto que você está fazendo. Então, por exemplo, as primeiras aqui a gente mede a densidade do projeto, a capacidade. Depois a gente tem informações para medir a cobertura, todos aqueles critérios de cobertura que a gente colocou. E eu ainda tenho aqui informações para o survey ativo e passivo, né? Que é feito de uma forma bem similar a essa, mas aí a gente utiliza um hardware de ECARRAL que mais para o finalzinho a gente comenta a respeito dele. Então, uma primeira informação que a gente vai olhar aqui no nosso projeto é o Network Health, a saúde da rede. Esse item, essa visualização, vai mostrar para nós onde o nosso projeto está de acordo com todas as características que foram cadastradas e onde não estão. Então, a gente pode ver que em alguns pontos aqui, por exemplo, eu tenho informação de falha. E na maioria do nosso projeto, eu tenho informação de pass, de que está ok. Depois dessa visualização, eu venho aqui em Network Issues para ver qual dos critérios que não estão passando nesse nosso projeto. Então, aqui a gente pode ver o seguinte. Eu tenho uma legenda que ele me diz quais são esses possíveis problemas, né? Então, aqui o vermelho ele me fala sobre a força do sinal, sobre a primeira força do sinal, e o amarelinho ele fala sobre a segunda força do sinal, ou seja, um segundo AP que esteja com o sinal mais próximo para fazer a cobertura desse local aqui, por exemplo. Baseado nisso, eu já consigo olhar outras informações, como, por exemplo, aqui, a força do sinal, então, cobertura, onde eu tenho uma cobertura baseado nos nossos critérios, né, de rede. Lembra lá que nós falamos de um sinal mínimo de menos 67, né? Então, aqui a gente consegue visualizar em quais desses locais eu não teria, por exemplo, uma sinalização muito boa. Por exemplo, aqui, vou até dar um zoom para a gente ver, é uma área onde o ECARRAL disse que eu não teria uma sinalização de menos 67. Mas, veja que ali, aquela primeira linha do AP simulado número 8, no canal 11, mostra que nós temos um sinal de menos 69. Né? Aí a gente pode pensar assim, pô, mas o ECARRAL não trabalhou para colocar
mais um AP ali para deixar uma sinalização dentro dos nossos critérios? O Ekahau, ele tem ali todos os dados e o algoritmo, e aí em determinadas situações pode ser melhor você ter uma cobertura, um pedaço que você não tenha, né, o critério mínimo, porém é mais interessante do que você ter um outro AP ou ter uma célula que esteja interferindo em outra que possa causar problemas para o seu projeto como um todo, né? Então aqui vai muito também do feeling do engenheiro, do técnico, de fazer o que a gente chama de design, né? Fazer algumas alterações no projeto de forma manual para que possa ter uma cobertura ou para que possa atender o critério desejado. Perfeito. Então, na linha aí do que o Leandro falou, essas áreas cinzas pequenas aí que vocês estão vendo, não é necessariamente uma área de sombra. É uma área onde, quando a gente definiu os requisitos dentro do software, vejam a legenda ali embaixo, ó, elas têm um sinal pior do que MEM67, que foi o mínimo que a gente definiu. Só que o software entendeu que se eu pusesse um AP a mais para ter um sinal maior ali, eu impactaria negativamente nas células vizinhas e eu pioraria o desempenho do projeto como um todo. Outra observação rapidinha aí, só para quem está acostumado lá com o mapa do Unify, olha, analisa bem a legenda aí para vocês não inverterem o esquemático das cores, né? O degradê do Unify, ele usa as cores mais fortes com as modulações melhores, os sinais mais fortes, e as cores mais frias como os sinais piores. Então, aqui no Ekahau, a lógica ela é diferente. Você tem o verde como sinal mais forte e o vermelho vai ficar como o sinal pior. É o inverso nesse sentido. Só para uma questão de referência. Você tem que chavear a cabeça aí na hora de trabalhar com ferramentas diferentes. Muito bom o teu comentário, Samuel, porque eu aproveito para mostrar aqui para você que no Ekahau você também tem como se adaptar ao que você está acostumado. Bacana. Poderia trocar aqui a legenda. O que está mais próximo ali daquela ferramenta do Unify seria o 2 aqui? O 3, pelo que eu estou entendendo. O 2, o 2, o 2. O 2, né? o 2, o 2. Veja, quando a gente altera aqui para o 2, ele já faz uma demonstração diferente das cores de acordo com a palheta. Então, é meio assim, gosto do freguês, né? Como Perfeito. você está acostumado a trabalhar. Então, você tem essa série aqui de cores, ó, que podem te ajudar e deixar mais próximo do que você está acostumado a ver aí. Então já fica aí a informação, para quem está habituado lá com o mapa do Unify, a paleta 2 já é o degradê de cores quentes, né, sinal mais forte, cores frias, azul, sinal mais fraco. Muito bem. Isso mesmo. E aí, Samuel, veja, e os nossos espectadores aí, a gente tem a possibilidade de mexer na nossa barra aqui, de sinalização, para que eu possa visualizar justamente o que você comentou. Então, eu não tenho sombra aqui. Caso eu aumente o meu sinal para, por exemplo, menos 70, veja que eu tenho praticamente a cobertura 100% do ambiente. Ainda tem um pedacinho aqui que deve estar chegando a 72,3, talvez. Até um pouquinho menos ali, deixa eu ver. 73, tá vendo? Numa cobertura total. Mas eu consigo navegar entre a visualização para a gente ver aqui qual que seria o completamento total da planta, né? A sinalização completa aqui da planta. Esse a gente está falando de um mapa de calor. E aí, a outra informação importante seria, por exemplo, aqui a nossa saúde da capacidade, que aí a gente está falando da densidade de rede, da capacidade de rede. E aqui a gente pode ver que, em alguns pontos, a gente tem aqui uma área vermelha de airtime e aí a gente precisa olhar para isso, ver o que está acontecendo nessa área. Eu passo a, então, visualizar o airtime utilization, né? Ele vai nos mostrar aqui, ele vai quebrar por área, né? Por atendimento de AP, quais são as áreas mais sensíveis aqui, que estejam já com um airtime um pouco avançado. Na hora que eu paro o mouse, ó, ele me dá as informações dizendo, nessa área, por exemplo, eu tenho aqui um problema na banda de 5 GHz, onde ele diz que eu estou utilizando 100% do tempo no limite de 70, né? Pelas divisões do que a gente fez ali dos nossos devices, aqui seria uma área do qual a gente precisaria analisar e ver quais tipos de problema teríamos aqui. Que pode ser capacidade de clientes no AP,
canalização, algum tipo, alguma configuração que seja necessário para a gente deixar esse tempo um pouco mais baixo. E em outras áreas, eu já tenho uma distribuição mais tranquila, como aqui, por exemplo, onde ele mostra o airtime da 2.4 e o airtime da 5, dizendo ali que a gente tem uma utilização de 17%, com 83% livre na 2.4 GHz e na 5 de 33%, com um tempo livre de 67% nessa banda de 5 GHz. Bom, aqui a gente pode fazer uma análise também por 2.4 ou 5, né? Por exemplo, aqui eu cliquei somente na 2.4, agora eu estou vendo o tempo, o airtime somente da 2.4, né? As regiões e os locais, sempre parando o mouse em determinados locais, né? Nessa área, por exemplo, do qual a gente viu já na medição anterior, né? Ele dá um pouco mais de detalhe, como que ele separou ali os clientes, as aplicações, e posso ver também pela 5, né? O que a gente teve aqui em outros blocos, né? Os blocos um pouco mais cheios aqui de acordo com o cálculo do Ekahau. Veja que a gente tem 82% de um limite de 70% do equipamento, com 18% free. Aí aqui vai entrar a análise técnica de cada engenheiro, né? De como se o que está demonstrado aqui nesse momento pode ser algo que vai afetar o projeto ou não, ou realmente ele consegue trabalhar nessa densidade ou ele precisa melhorar essa densidade. E aí o engenheiro pode tomar a liberdade de, com base nessas informações, falar, olha, eu preciso, por exemplo, então trocar esse equipamento nesse local por um outro que seja o Wave2, um APHD, por exemplo, ou por um outro que tenha mais rádios, ou eventualmente diminuir o tamanho da célula e colocar mais APs, mas o fato é que ele tem previamente a informação da estimativa para ele ter uma chance maior de sucesso no projeto dele. Sim, exatamente. E veja que quando a gente fala de modificar o AP, também é muito simples. Por exemplo, eu posso aqui pegar esse AP e editar as informações desse Access Point, fazendo a troca dele para um outro modelo. Por exemplo, você comentou do HD, né? Isso, APAC HD. APAC HD, eu poderia trocar o tipo do AP para essa célula, para esse local no mapa. E aqui eu tenho algumas configurações também desse AP. Então, eu teria aqui o canal, né, que ele está trabalhando. Posso alterar a potência só para esse AP, a altura somente desse AP. Veja o posicionamento que nós comentamos, por exemplo, né, de teto, de parede ou de chão, né, de floor. Então, eu consigo também mexer em antenas, no caso de APs que tenham essa possibilidade de ângulo de antena, também é possível trabalhar. Isso é muito bacana, porque a turma sempre pergunta para a gente, e isso é o tipo de informação que, mais uma vez, você só vai ter num software especialista como o Ekahau, né? A turma pergunta muito, mas o Access Point Unify só pode ser montado no teto, ele não pode ser montado na parede? E a gente costuma dizer, ele pode ser montado na parede, você só tem que estar ciente que, com base no diagrama de radiação do equipamento, a célula vai ser diferente, porque ele é otimizado para ser montado no teto. Quando você usa um software desse, você consegue simular que o AP foi fixado na parede. Isso é uma vantagem enorme para o projetista que está fazendo o design do ambiente. Exatamente. E de acordo com a compatibilidade do AP, você pode até aqui selecionar outros tipos de antena, né? Quando a gente fala de um AP outdoor, por exemplo, que você pode colocar uma antena externa, você tem aqui a possibilidade de visualização dessa antena. E veja como é fácil você mexer, por exemplo, no ângulo, quando você trabalha com um tipo de antena que tem essa possibilidade. Se vocês repararem ali, ó, a figura ela vai se modificando, né? Então, ela vai... Isso é fantástico, né? Como que o software é capaz de fazer isso? Porque ele tem dentro do banco de dados dele, dos APs, os diagramas de radiações de todos esses modelos de equipamentos. Isso é fantástico. Exatamente. Esse trabalho, inclusive, Samuel, bem lembrado por você, é feito em parceria com o Ekahau. Então, muitos vendors, muitos fabricantes passam ali o datasheet do equipamento e todas essas informações.
Isso é estudado pela Ekahau e é incluído no sistema, no software. E o mais importante, quando você adquire o software, quando você tem lá a sua assinatura de suporte, você recebe todas essas atualizações já incluído no pacote. Então, abriu o Ekahau, tem APs novos que foram estudados, que foram disponibilizados, você já vai conseguir fazer a atualização da tua versão. Bacana. Bom, feito aqui a modificação do AP, vamos dar uma olhada aqui, ó, ele refaz o cálculo e ele mostra para nós se o AP teve alguma influência para ser feita alguma alteração. Acho que aqui teve uma modificação, eu não lembro exatamente qual o número que nós tínhamos aqui, mas ele continua com 85% de airtime, com 15% livre do equipamento. Então, o objetivo maior aqui é mostrar para vocês que é possível, né, fazer um projeto baseado na capacidade, baseado na cobertura, do qual você pode ter uma facilidade de trabalho e de ajustes para que o projeto atenda a toda essa, digamos, a todo esse ambiente de uma forma simples, de uma forma em que você tenha ferramentas para fazer modificações, ferramentas para fazer inclusão e depois tenha todas as sinalizações necessárias, né, desde as mais básicas aqui até as sinalizações ou as evidências de, por exemplo, o site survey ativo e o passivo, que também está na ferramenta através dos devices e você pode detectar todas essas informações, né? Tudo que a gente visualiza aqui, com o site survey a gente consegue também capturar de um ambiente real. Muito bem. E reparem também que assim, o Leandro fez isso daí tudo muito rápido, né? Só levou aí um pouco mais de tempo porque a gente está explicando o que está sendo feito, mas em 10 minutos ele teria feito isso daí se ele não tivesse tendo que falar quais são as opções, o que tem de recurso. Então, é bem rápida a ferramenta para você que trabalha com uma escala grande de projetos, você que trabalha com pré-vendas, né, e precisa dar estimativa, o orçamento de vocês, enfim, é uma baita ferramenta, não tem o que falar. A gente vê muito assim muitas empresas que prestam o serviço, né, os consultores, as empresas de implementação de rede Wi-Fi, procurando muito a ferramenta porque ajuda justamente para você prever e se antecipar, né? Então é uma ferramenta boa de pré-vendas e a gente vê também muitas empresas utilizando para a correção de redes que já estão funcionando. Né? Às vezes, os próprios clientes finais ou os prestadores de serviço fazem uma checagem do ambiente, que aí seria o site survey ativo e passivo, detectam problemas através da ferramenta, áreas de sombra, áreas de interferências, áreas de ajuste de canalização, por exemplo, e aí conseguem, através da ferramenta, trazer todas essas informações coletadas para dentro de um mapa e aí com essas visualizações fazer o ajuste pente fino. A gente falou de canalização, veja aqui rapidamente, clicando aqui em uma outra ferramenta chamada Automatic Channel Planning, se você, por exemplo, coletou informações de um ambiente já existente e ele precisa de um ajuste de canais, o Ekahau pode fazer esse ajuste para você, determinando em qual AP que vai ter o canal X ou Y, de acordo com o que você está entregando, o que você coletou de informação. Legal, olha que interessante isso aí que o Leandro falou, pessoal. Então você pegou lá um projeto onde você precisa ajustar uma rede Wi-Fi que está com problemas, que é muito comum, acontece demais, justamente porque muitos dos projetos foram feitos sem planejamento. Né? Aí você pode pegar lá o Sidekick, acho que o Leandro vai comentar mais para frente, que é o hardware da Ekahau, você faz a varredura, o survey passivo e ativo do ambiente, sobe a planta nesse software, à medida que você vai andando no local, ele já vai mapear os access points do seu ambiente, vai mapear a canalização usada e já vai gerar um novo plano de canalização para você, dizendo, olha, o correto, o mais adequado, com base no meu algoritmo, na minha lógica, seria que você usasse essa canalização totalmente diferente daquilo que está sendo praticado hoje. Isso aí. Eu vou ligar aqui para vocês, Samuel, e os nossos espectadores aí, para conhecer um pouquinho do Sidekick, né? Vou mostrar aqui, talvez não tenha uma visão muito boa, mas ele é um device até que pequeno, né? Onde você
existe uma alça para que você possa carregar ele no seu corpo e aí você conecta ele nos equipamentos que são compatíveis hoje para um site survey. Hoje a ECAHEL disponibiliza basicamente 3 equipamentos que você pode usar. O notebook, né, que é um modelo mais padrão, um modelo mais antigo, e hoje a gente tem outras 2 possibilidades de utilização, que seria com um iPhone ou com um iPad, né? São lançamentos, inclusive, recentes da ECAHAL, do qual você tem a possibilidade de fazer um site survey um pouco mais simples com o seu telefone, com um iPhone, sem a necessidade também de tocar a cada movimento, a cada mudança de movimento, né? O que o pessoal chama de site survey moonwalker, né? Que tem até uma brincadeira deles, que você está tão livre que permite até dançar fazendo um site survey. Mas o que eu quero mostrar para vocês, vou ligar aqui o equipamento rapidamente para que a gente possa visualizar como funciona, como é configurado esse equipamento e quais informações que ele pode coletar. E o interessante do Sidekick é que, além de buscar informações de Layer 2, da rede, do Wi-Fi, do SSID, dos pacotes, ele também faz a leitura e análise do espectro em Layer 1, ele identifica interferências, enfim, é bem completo. Exatamente. Ó, veja, deixa eu ver, ele está carregando aqui, vai aparecer, nessa barra superior eu já tenho uma leitura, eu vou ter uma leitura do meu ambiente baseado nos critérios de cobertura, e aqui eu tenho informações do Sidekick. O Sidekick é uma ferramenta muito poderosa que a ECAHAL indica, com até 400% de desempenho melhor do que a ferramenta anterior, que eram as NICzinhas 300. Veja que ele tem a leitura das 2 bandas aqui ao mesmo tempo, 2.4 GHz e 5, e eu tenho 2 placas de espectro, uma placa para cada banda. Isso é bem interessante, que você, em um survey, em uma passagem de survey, você já consegue ler essas 2 bandas, algo que a gente não tinha na versão anterior. A gente utilizava uma plaquinha do qual eu lia um espectro por vez, né? E aí se tornava muito mais lento o nosso site survey. Essas são as configurações básicas. Eu enxergo aqui as 2 placas, eu posso configurá-la como ativa, e como passiva, e posso configurar aqui quais são os canais de leitura, de acordo com a minha necessidade. E tenho também a possibilidade do survey ativo, do qual eu vou executar um throughput ou vou fazer um ping em um device da rede, e aí eu vou ter algumas medições de latência, algumas medições, posso detectar perda de pacote, enfim, tenho ali algumas informações relevantes para corrigir problemas, né? E, por último aqui, demonstrar para vocês o espectro de rede. Veja que nesse momento ele está lendo aqui o espectro da rede 2.4, né? Tenho diversas leituras aqui da banda 2.4, consigo ver a quantidade de APs audíveis nesse momento, então vejo aqui quais são APs de vizinhos e qual a configuração desses APs, canalização, a força do sinal nesse momento, e faço isso para 2.4 ou para 5. Né? A gente já vê na 5, o espectro da 5 com os canais aqui nessa barra horizontal, né? E o que eu detecto de APs com essa tecnologia próximo ao nosso ambiente de medição aqui. Uma grande diferença, né, Samuel? A gente pode ver aqui que na 2.4, né, a nossa rede ela tem muito mais, ela é muito mais disputada, né? Muito mais. Sempre. Uma quantidade muito grande de APs aqui, seus SSIDs, tecnologia, diferente da 5, do qual a gente tem uma banda muito mais livre, com poucos APs ainda, né? O que até é uma pena para a nossa realidade, né? Acho que a utilização da 5 vem crescendo cada vez mais com os equipamentos de pontas que a gente tem, né? Os novos equipamentos da Ubiquiti, já pensando também aí no Wi-Fi 6, né? E toda a tecnologia que pode ser melhorada. Bem, e outra coisa interessante, essa leitura do espectro que o Leandro está fazendo, é do ambiente dele em tempo real. O interessante é que você vai detectar aqui não só outros sinais de Wi-Fi, você vai identificar fontes de interferência não Wi-Fi.
micro-ondas, telefone, babá eletrônica, brinquedo eletrônico. Então, você tem câmeras analógicas, né, que não Exato. tem fio, mas não Wi-Fi. Você vai identificar aí os perfis de ocupação do espectro, porque muitas vezes quando você usa o scanner de Wi-Fi, você acha que o canal mais livre é aquele que você não tem outra rede sem fio, mas quando você olha para o analisador de espectro, você vai descobrir que ali existem outros equipamentos operando que o scanner não consegue ler porque não são frames Wi-Fi. Então é importante isso também. E é bem fácil identificar uma interferência porque ele vai marcar com um quadrado vermelho, né? Então, ele vai demonstrar que ele está buscando ali uma interferência, que ele está lendo essa interferência naquele momento. E uma coisa, uma feature bem importante, Samuel, é que todo o survey realizado fica gravado para que depois você possa ver no detalhe o que aconteceu no momento em que você estava passando, coletando os dados. Então, veja que aqui a gente tem um botão live, onde ele realmente está lendo em tempo real todos os dados do meu ambiente, e esse botão survey. Quando a gente faz um site survey, quando a gente coleta informações, esse botão é habilitado e eu consigo, através de uma barra de tempo, verificar por onde nós passamos e quais foram as coletas, e se aparecer alguma interferência, a gente consegue saber onde essa interferência aconteceu, em que tempo que ela aconteceu, e também consigo visualizar no mapa, porque ele vai marcar aqui no mapa qual foi, em que momento e onde foi essa interferência. Isso é importantíssimo, porque uma coisa é você identificar naquele momento a presença de uma interferência, uma outra é você analisar depois com calma, dentro do período do seu survey, tudo o que aconteceu naquela faixa de frequência ao longo do tempo. Então, aí você consegue identificar interferências intermitentes, aquelas que vêm, de repente desaparecem e depois aparecem de novo. Não dá só para eu acreditar naquilo que eu estou medindo agora em tempo real, porque o Wi-Fi é dinâmico e muda a todo momento. Exatamente. Acho que uma linha bem legal, e até a gente comenta bastante quando as pessoas adquirem a ferramenta, é que o survey seja um ciclo contínuo, né, dentro da companhia, dentro do ambiente, para que você tenha essas medições uma vez por mês, 2 vezes por mês, enfim, aí a decisão é interna, mas é muito importante para que o survey seja um ciclo contínuo. E essa ferramenta, o Ekahau, vai te ajudar com isso, porque você tem as possibilidades de o tempo todo estar trafegando, quer dizer, o tempo todo estar passando no ambiente ou com notebook ou com celular, que é uma forma mais simples, e o tempo todo estar coletando essas informações para análise e atuar rapidamente para a correção de problemas. Muito bom. Excelente. É isso mesmo. O Wi-Fi, a grande questão do Wi-Fi não é se o ambiente vai mudar, é quando ele vai mudar. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Legal. Samuel, a gente fez um resumo aqui da ferramenta. Eu acho que o objetivo era mostrar os pontos principais da ferramenta, né, de uma forma rápida, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho do Ekahau. Talvez essa seja aqui a nossa primeira apresentação e a gente possa evoluir para alguns modelos mais específicos de estudo. Mas eu acho que ficou claro para o pessoal como a ferramenta funciona e quais os benefícios que ela pode trazer. Perfeito, Leandro. Eu acho que é isso. Eu agradeço aí demais a participação sua da L3, disponibilizando um pouco do tempo de vocês para apresentar o Ekahau para o pessoal e para mostrar que hoje todos os APs Unify da Ubiquiti fazem parte do banco de dados da ferramenta, e aquilo que o Leandro falou, né? Eventualmente, se vocês sentirem essa necessidade, fiquem à vontade para mandar mensagens para mim, para o Leandro. Eu vou deixar os dados do Leandro e da L3 também na descrição do vídeo para vocês, para pedir outros vídeos. Olha, eu gostaria de um vídeo vendo esse recurso específico ou aquele. Aí a gente pode pensar agora, eventualmente, em outros vídeos mais pontuais, né, mais rápidos, mostrando aqueles recursos específicos que vocês têm interesse. Legal, Leandro? Acho que é isso, né? Ótima ideia, Samuel. Agradeço demais a oportunidade e fico à disposição aqui de vocês para a gente realizar novas apresentações baseado na necessidade aí dos nossos usuários e espectadores. Perfeito. Muito obrigado, Leandro. Valeu. Um abraço. Obrigado a você. Um abraço.